Oi, eu sou a Ratimita e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como regular as tensões da sua máquina de costura. E que show! Então vamos lá. Para começar então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é tensão, eu vou dar algumas dicas e depois eu vou mostrar um pouquinho da máquina de costura para vocês verem melhor como regular e como saber se o seu ponto da máquina está certinho. Primeiramente, o que é tensão? O que ela faz na máquina de costura? A tensão são algumas regulagens que tem na máquina que é o que vai fazer com que sua linha fique perfeita. Se ela estiver apertada demais, ela vai fazer com que o tecido enrugue, fique todo franzidinho. Agora, se a tensão estiver muito larga, muito frouxa, o que vai acontecer? Ela vai ficar com um ponto muito largo e às vezes na parte de baixo do tecido vai ficar embolando, vai ficar uns pontos compridos, meio estranho, sabe? Então, se você apertar demais ou deixar largo demais, o pontinho da sua linha não vai ficar bom. Então a tensão é o que vai fazer com que a linha fique firme e na hora que você for costurar, ela fique retinha, certinho, sem sobrar linha, sem embolar, sem enrugar o tecido. É isso que a tensão faz. A tensão é o que faz com que a linha fique certinha e perfeitinha. Agora que vocês sabem o que é a tensão e para que ela serve, eu vou dar algumas dicas para vocês. Se por acaso o seu tecido ficar enrugando ou então na parte de baixo ficar embolando, soltando o tecido, tem algumas coisas que você pode ver para resolver o seu problema. Se você for costurar e não estiver dando certo o ponto da sua máquina, muita calma, paciência, se prepara que você vai ter que sentar na frente da máquina com muita calma e tentar resolver o seu problema. Então, a primeira coisa é ter calma, ter paciência e ter um pouquinho de tempo, porque você vai ter que sentar na frente da máquina e ver passo a passo o que pode ser feito para resolver. Segunda coisa que você deve fazer: se você está tentando costurar e não está dando certo, tire toda a linha que você passou, tira toda a linha. Você passou a linha? Tira toda a linha e volta a passar de novo. Passa em cima, do lado, embaixo, em volta. Passa tudo de novo. Se por algum acaso você esquecer de passar em um lugarzinho, às vezes um lugarzinho só, um pedacinho da máquina que você esqueceu de passar a linha, já é. Isso vai dar errado. Se você deixar de passar a linha, por exemplo, aqui ou aqui, em qualquer lugar da máquina, pode parecer bobeira, mas é só um lugarzinho que eu esqueci de passar a linha. Isso vai fazer com que o seu ponto não fique certinho. Às vezes, um lugar que você deixa de passar a linha vai fazer com que o seu ponto enrugue, fique soltando, fique embolando, fique na hora que você vai costurar, quebrando a agulha, embolando embaixo, enroscando o tecido. Então é muito importante você verificar. Verifica se na parte de cima você passou em todos os lugares que precisa e na bobina também. Se você não passar a linha certa na bobina, pode quebrar a agulha da sua máquina, pode ficar o ponto frouxo. Tem muitas vezes que se você passar a linha errado ou deixar de passar em algum lugar, pode ser que descosture. Você está costurando, tá o ponto certinho, e se puxa assim, descostura tudo. Então isso é muito importante. Então verifica sempre. E se vocês não souberem passar a linha na máquina de costura, eu vou deixar no i que fica aqui no cantinho ou na descrição que tem um vídeo que ensina a passar a linha na máquina de costura. Então se você não souber, assiste o vídeo que isso também é muito importante para que o ponto da sua máquina fique perfeito. Outra coisa importante é que se a bobina não estiver encaixada corretamente, também pode ser que atrapalhe o ponto da sua máquina. Pode ser que esteja embolando, não esteja costurando direito, esteja enroscando, enrugando, porque você não colocou a bobina da maneira certa. No caso, a minha bobina tem que encaixar na máquina desse jeito. E tem que fazer um barulhinho que faz um cleque. No caso da minha, ela é solta. Então tem que verificar muito bem se você colocou na posição correta e se você passou a linha correta. Se a sua máquina
não soltar a bobina for aquelas que é presa e você só tem que encaixar o carretel de linha, verifique então se você está postando da maneira correta, porque isso também interfere muito para o ponto da sua máquina ficar certinho. Terceira coisa muito importante, verifique se não tem sujeira. Muitas vezes a gente não repara muito em limpeza da máquina, essas coisas do tipo, mas é importante, porque se tiver uma poeirinha que fica um tempinho ali, ou mesmo um pedacinho de linha, muitas vezes dá problema na máquina de costura por algum pedacinho bem pequenininho de linha que entrou no meio da máquina e acabou dando um problema. Então é sempre bom verificar se não tem poeirinha, sujeirinha, se não tem nenhum pedacinho de linha enroscado. É sempre bom você manter a sua máquina limpa. Eu sempre costumo pegar um pincel e dar uma passadinha com o pincel em volta da máquina para não cair poeira, verificar se não tem nenhum pedacinho de linha enroscando. Às vezes aqui do lado, pode ser que se um pedacinho de linha enroscar aqui do lado, também evite de costurar certinho, atrapalhe na costura, que tudo isso influencia sim na costura. A quarta coisa que eu acho muito importante é você verificar a agulha da sua máquina e a caixa da bobina. Se a sua agulha estiver torta, mal encaixada, ou a caixa da sua bobina tiver alguma parte torta, isso também influencia muito na sua costura. A caixa da bobina ela não pode estar nenhuma parte rebitadinha, não pode estar amassadinha, não pode estar trincada, ela tem que estar certinho para poder costurar bem. Você tem que verificar se você colocou a agulha do lado certo, porque tem um lado certo de colocar a agulha. Se você colocar do lado errado, isso também vai impedir que sua costura fique certinha, fique perfeita. Então, o lado certo da agulha, ver se ela está encaixada bem certinha e se ela não está torta. Algumas vezes eu olhava assim para a agulha e pensava comigo, mas ela tá retinha, ela tá certa, ela não tá torta, é pouquinha coisa, é bem pouquinha coisa. Eu vou jogar a agulha fora só por causa disso? Sim, se você estiver costurando, você vê que tá fazendo barulho estranho, que não tá costurando direito, que não tá furando tecido, você tem sim que trocar a sua agulha. Pode parecer que a agulha não está tão torta assim, que é bem pouquinha coisa, mas esse pouquinho que a agulha está torta já faz toda a diferença na sua costura. Então verifica, porque às vezes se a agulha estiver torta, o ponto vai ficar torto na hora dela laçar na máquina, na hora da agulha descer e laçar a linha de baixo, pode ser que nessa laçada ela embranhe os fios embaixo e fica o fio tudo torto embaixo, tudo solto assim, embramado. Então a agulha também é muito importante, uma coisa que faz muita diferença. E por último, número 5. O quinto passo que você deveria verificar na sua máquina são as tensões. A sua máquina tem duas tensões externas. Uma dessas tensões fica na parte de cima da máquina e a outra fica na parte de baixo da máquina, que é na bobina. Essas duas tensões são muito importantes. Uma vai fazer com que a linha de cima fique certinha e a outra vai fazer com que a linha de baixo fique certinha. Se as duas tensões estiverem perfeitamente alinhadas, o seu ponto de cima e o seu ponto de baixo estarão perfeitos. Ficarão muito bonitos, não vão enrugar o tecido, não vão embolar o tecido, não vão dar problema algum. Então, vou ensinar para vocês agora na máquina de costura como regular as tensões da sua máquina. Dessa maneira vai ajudar bastante vocês quando vocês têm problema com a tensão da máquina. Ah, mais uma coisa antes de mostrar na máquina para vocês. Se vocês manterem sempre a tensão certinha e não ficarem mexendo, vão durar vários meses, às vezes anos, sem você precisar regular as tensões. A minha máquina mesmo, que é essa que está aqui atrás, já faz acho que uns 2 anos que eu não mexo na tensão dela. Depois que eu acertei e deixei a tensão certinha, nunca mais eu precisei arrumar e nunca mais eu tive esse tipo de problema. No começo eu tinha, né? Mas depois que eu aprendi a regular, nunca mais deu esse problema. Então é uma coisa muito importante. Para começar então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, dar algumas dicas para vocês saberem melhor. Eu coloquei a linha de cima da máquina uma linha preta, a linha de baixo uma linha laranja e eu vou costurar um tecido branco. Mas por quê? Quando você for regular qualquer tipo de máquina de costura, que você ainda não tem muito conhecimento,
O ideal é que você faça cores de contraste. Dessa maneira, você vai saber se você precisa regular em cima, onde está a linha preta, ou se você precisa regular embaixo, que é onde está a linha laranja. E num tecido de cor diferente, você vai conseguir ter um destaque maior para você poder ver certinho aonde precisa regular, o que precisa mexer. Então essa é a primeira dica que eu dou. Coloque esse contraste de cores para você conseguir identificar aonde está o problema. Eu vou costurar uma vez aqui no canto para vocês verem como que está o ponto. O ponto está dessa forma, então. Esse é o lado de cima e esse é o lado de baixo. O ideal era que em cima você só visse o laranja e embaixo você só visse o preto. Então, o ponto da máquina está assim. Agora, eu vou passar a linha na máquina sem passar aqui. Aqui é um lugar muito importante, mas eu vou passar a linha e vou fingir que eu esqueci de passar aqui para vocês verem qual é o resultado. Então, vamos lá, eu vou fingir, por acaso, que eu esqueci de passar ali em cima, e vou passar aqui embaixo, e vou passar aqui do lado. Então, ó, como vocês viram, eu esqueci de passar aqui, ó. Vamos fingir que eu esqueci de passar aqui. Vamos ver se vai costurar? Ó, não costurou. Vocês viram que não costurou nada? Então, vocês podem ver que aqui, ó, é um lugar muito importante. Vocês já viram que se não passar aqui, não vai costurar. Então, já é um problema solucionado. E a linha tá passada. Vocês podem ver que a linha eu passei na agulha, tá tudo certinho, mas não costurou. Agora vamos tentar, ó. Se eu não passar a linha aqui, tem essa molinha aqui, vamos fingir que eu não vou passar ali. Eu esqueci, agora eu vou passar direto. Ó, eu costurei. Vocês viram o que fez com o tecido? Tá vendo como que tá franzido? Ó, franziu bastante o tecido. Então, só de eu não passar nesse pedacinho aqui, nessa pecinha da máquina, já começou a enrugar o tecido. Ó, então o tecido já tá ficando enrugado, vocês estão vendo? E o tecido não é pra ficar enrugado desse jeito, é pra você costurar o tecido ficar esticadinho. Uma leve enrugadinha, tudo bem, mas aqui enrugou bastante. Então, um lugarzinho que você já deixa de passar, que nem aqui, não vai costurar, não vai aparecer nada no seu tecido, não vai costurar de jeito nenhum. Aqui, como vocês viram, já tá enrugando o tecido. Então, qualquer lugarzinho que você deixa de passar, dá uma grande diferença na costura. Então, agora que vocês já sabem a importância de passar a linha em todos os lugares certinhos, eu vou começar a explicar sobre as tensões da máquina. Na minha máquina, ela é fora, é desse jeito. Normalmente as tensões ficam nessa região aqui da máquina. As máquinas novas costumam aparecer só essa curvinha aqui. O resto tudo é para dentro da máquina. As máquinas antigas como a minha, elas costumam ser do lado de fora. Como vocês podem ver, tem a porquinha, tem a parte fixa, tem essa molinha que fica aqui no meio. Ó, tem mais essa porquinha aqui. Então, tudo isso daqui é o que vai fazer com que a tensão de cima fique correta. De que maneira que eu vou regular essa tensão? No caso, essa porquinha aqui, ó, como vocês estão vendo, não, ela gira, ó, para um lado e para o outro. É isso aqui que eu tenho que girar para decidir se eu quero apertar a tensão ou deixar a tensão frouxa. Então, eu vou costurar agora. Eu vou soltar bastante a tensão para vocês verem, ó. Vou soltar. Tá bem larga a tensão, ó. Tá quase saindo essa porquinha aqui. Vou costurar para vocês verem.
ó o que acontece se a tensão tá muito frouxa. Vocês estão vendo? Arrebentou em vários lugares, vocês podem ver aqui em cima. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Arrebentou ali em vários lugares e olha o resultado. Olha o jeito que fica embaixo. Tá vendo? Isso aqui é falta de tensão. Quando dá esse problema de ficar todos esses fiapinhos soltando embaixo, arrebentando, vocês estão vendo? Ó, olha o que aconteceu. Olha aqui, ó. Dependendo da tensão, ela não vai arrebentar, mas se a tensão de cima estiver muito frouxa, muito solta, então vai fazer isso. A linha não vai costurar direito. O tecido está dessa maneira. Se você está costurando a parte de cima e a parte de baixo ficar assim, engruvinhada, quer dizer que a tensão de cima precisa arrumar. Se a parte de baixo estiver bonita e a parte de cima estiver feia, a tensão de baixo é que deve arrumar. Então é sempre o contrário. Embaixo tá assim, aperta em cima. Em cima tá desse jeito, aperta embaixo. Então é sempre o contrário. Então, tá bem larga aqui a tensão. Vocês viram o que aconteceu, né? Ficou desse jeito. Eu vou apertar só um pouquinho. Ó, uma, duas. Dei 2 voltinhas. Vamos ver se já resolve esse problema. Ainda não resolveu, ó. Vocês estão vendo? Não tá costurando. Até aqui soltou. Essa parte daqui, ó. De tanto que tá forçando a máquina. Então, ó, verifica, tá vendo? Ela já saiu do lugar que é pra ser. Ó, aqui já saiu do lugar. Isso daqui já altera a costura. Aí, agora tá certinho. Ó, ainda não tá boa, tá vendo? Ó, ainda tá. Ainda tá sobrando esses pedaços. Então, vamos apertar mais um pouquinho. Então, a gente vai apertando aqui, vai regulando, vai apertando, até o ponto ficar bom. Vamos ver. Ainda não tá bom. Você fala, ah, mas já tá costurando aqui, ó, atrás, já não tá mais embolando. Se você pegar de assim... Tá vendo esse ponto aqui? Ela tá solta ainda, tem que apertar mais. Se eu pegar e puxar aqui, ó, subiu. Você não pode puxar aqui e a linha subir. Você tem que fazer assim com a unha e não pode ficar soltando desse jeito. Isso aqui significa que o ponto precisa apertar mais. Então, mais um girinho. Vamos verificar se agora tá certo. Tá vendo como que o ponto dessa fileira ainda tá um pouquinho torto? O ponto dessa fileira tá meio em diagonal. Então, mais um pouquinho. É assim mesmo, tem que ter paciência para arrumar a tensão. Agora tem que soltar um pouquinho. Tá vendo como franziu? Ó, franziu esse braço do tecido. Tem que ficar puxando o tecido. Então, é pouca coisa que eu tenho que soltar. Aqui. Ó, agora o ponto tá bom, tá vendo? Agora o ponto tá bom. Agora dá pra ver que atrás não tá mais embolando, formando esses caroços, esse bombril que tava atrás. O ponto tá bonitinho. Olha como que o ponto tá bonito. Esse aqui, ó. O primeiro. O ponto tá bonito, tá retinho, certinho. Laranja embaixo, preto em cima. Quase não dá pra ver uma cor do lado do outro. Tá bem retinho. O ponto de cima agora tá perfeitinho, certinho. Bem regulado. Agora, vamos fazer o teste na tensão do lado de baixo. No meu caso, a minha bobina solta. Eu sei regular, essa aqui solta. Aqui não solta, eu não sei como regular. Então, vou ensinar só a que eu sei pra vocês, que é essa daqui.
Nessa bobina, como vocês podem ver, tem esse parafusinho. Tem esse parafusinho que a gente tem que apertar para arrumar. Eu tenho um certo problema para poder abrir esse parafusinho, porque ele é muito pequeno, nem a minha menor chave não consegue abrir. O que eu faço para conseguir apertar esse parafusinho? Quando a gente compra aquele pacotinho que vem um monte de linha de costura, costuma vir essas pecinhas aqui, ó. Isso daqui é para ajudar a passar a linha. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Isso daqui é para ajudar a passar a linha. Eu costumo usar essa partezinha daqui para conseguir girar esse parafusinho, porque até hoje eu não achei uma chave que coubesse aqui. Então eu vou encaixar aqui e vou girar. Ó, eu girei bastante. Essa voltinha aqui é por onde passa a linha, é onde dá a tensão. Então a linha passa por aqui, por esse furinho e dá a voltinha aqui, ó. Então é isso, essa voltinha e o parafuso que vai dar a tensão para a linha ficar firme ou para ela ficar frouxa. Olha o que tá acontecendo. Tá vendo? Isso daqui seria o erro. Ó, tá engruvinhando. Ó como que tá. Tá vendo aqui? Ó, tá saltado o ponto. Então a gente tem que apertar. Quer dizer que ela tá frouxa. Ó, isso aqui foi linha que enroscou aí embaixo por costurar errado. É nessas vezes, quando você tá costurando errado e acontece essas coisas do tipo assim de ficar enroscando, que fica algum pedacinho de linha ali que pode acabar atrapalhando. Então, se você costurou errado, fez esses embramados aqui e ficou algum pedacinho de linha, verifica, vê se não tem nenhum pedacinho de linha ali dentro, vê se não ficou nenhum fiozinho, que isso também interfere muito. Então é só verificar, enroscou a linha, vê se não ficou nenhum pedacinho ali. Vamos lá, eu vou apertar, que tá frouxo. Olha como tá frouxo. Dá pra ver essa curvinha aqui, como tá largo demais. A gente tem que apertar. A bobina tá dessa maneira, esse parafusinho aqui. Se eu girar sentido horário dessa maneira, eu vou apertar o parafuso e vai ficar a tensão apertada. Se eu girar o parafuso sentido anti-horário, eu vou deixar mais largo, vai ficar frouxo, a linha vai ficar frouxa. Então, sentido horário, apertar a tensão. Sentido anti-horário, afrouxar a tensão. Eu apertei, vamos verificar de novo se agora a linha está boa. Não pode esquecer que você não pode costurar se você não puxar a linha da bobina. Se a linha estiver ali embaixo, você não pode costurar porque pode ser que enrosque. Então toda vez você pesca, ó, desce, sobe e você tem que pescar a linha de baixo. Você não vai enroscar tecido, vai enroscar a linha, então sempre você tem que pescar a linha de baixo, tá bom? As duas linhas tem que estar aqui, ó, aqui em cima, você tem que ver as duas linhas. Então vamos ver se agora a tensão tá boa. Como vocês puderam ver, agora está perfeitinho, tá tudo certinho, tá bem retinho. O laranja tá do lado de cá, o preto tá do outro lado. Ó, não está enrugando o tecido tá bem certinho, ó, esticadinho, não tá franzindo o tecido, não está embolando linha. Então, arrumamos a tensão em cima, arrumamos a tensão embaixo. Não tem mais perigo de ficar enroscando, acontecendo isso daqui. Então, se você passar a linha no lugar certo, em todos os lugares certinhos, arrumar a tensão em cima e embaixo, é para dar tudo certo. Mas algumas dicas que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem costurar,
Nunca começa costurando antes, que nem aqui, ó. Se você começar a costurar antes, fora do tecido, vai enroscar a linha e também vai dar problema na hora de costurar. Sempre quando for começar, pega as duas linhas, passa pelo pezinho aqui, ó, por debaixo do pezinho, tá vendo? Ó, a linha tá aqui. Passa por debaixo do pezinho, joga as duas para trás. Depois que você jogou para trás, abaixa o pezinho e a linha, ó, onde tá a ponta da agulha, em cima do tecido. Costura em cima do tecido. Então, você vai começar a costurar em cima do tecido. E termina no tecido. Vai ficar esse espacinho aqui sem costurar, esse espacinho também, não tem problema nenhum. Mas é uma maneira que você evita de ficar embolando a linha. Então, no caso aqui, você começa a dar um retrocesso, no final você precisa dar um retrocesso. Então, ó, ficou certinha, perfeitinha, não tá enrugando o tecido. Ó, tá bonitinha, certinha, atenção. Então, sempre começa a costurar em cima do tecido, termina de costurar em cima do tecido. Na hora que você for dar retrocesso, a minha é aqui. Algumas é de descer e subir. Ó, a linha pra trás, abaixa o pezinho. 1, 2, 3. Aperta o retrocesso. 1, 2, 3. No máximo 4. Volta. Sempre segurando essa linha aqui, ó. Sempre mantém ela pra trás. Porque se você deixar a linha solta, na hora de você dar o retrocesso que vai e volta, se essa linha se embramar ali embaixo, pode ser que forme um bolinho no começo. Vai costurar, mas pode ser que forme um embramadinho. Então, sempre segura no começo. Você segura, dá o retrocesso, sempre de olho nessa linha aqui, para essa linha não entrar ali embaixo na hora de costurar. Então, você vem, dá o retrocesso final, ó. Sobe o pezinho. Tira, aí você ajusta aqui, corta essas linhas sobrando aqui, tá atrapalhando. Ó o que eu falei pra vocês. Tá vendo essa linha aqui? Foi o que eu expliquei. Essa linha eu não fiquei segurando, então, como eu não segurei a linha aqui, o que aconteceu? A linha enroscou. Se você não segura a linha na hora que você vai começar a costurar o do retrocesso, sem querer, ela entra aqui embaixo e se embrama com as outras. Você vai costurar, o resto vai ficar bonito. Ó, ficou bonito, mas o começo ficou ruim, ficou embramado. Então, vamos fazer certinho agora. Passa, joga pra trás, desce, 1, 2, 3, a linha aqui atrás, segura ela para ela não voltar. 1, 2, 3 e vai pra frente. Ó a diferença. Tá vendo como aqui ficou perfeitinho? Olha como ficou perfeitinho. Ó, o retrocesso aqui que eu segurei a linha e o retrocesso da onde eu não segurei a linha. Então, você segurar a linha aqui no comecinho, no retrocesso, também evita, tá vendo? Dela fazer esse emboladinho que fica aqui, ó. Fica muito mais bonitinho, quase não dá pra ver o retrocesso. O retrocesso é muito importante, porque é o que vai evitar de desfiar, da linha soltar. Então, ó, você segurar, fazer tudo certinho. Olha como que é um ponto retinho. Então, é isso. Se vocês fizerem, seguirem tudo certinho, não tem perigo de dar errado, de embolar. Se por acaso vocês fizerem tudo o que eu falei, verificar certinho, se não tá faltando passar linha em nenhum lugar, verificar as tensões, segurar a linha aqui no começo. Se depois de vocês fizerem tudo isso, ainda não der certo, ainda continuar embolando, aí sim você deve levar sua máquina para consertar. Aí sim você leva para alguém consertar sua máquina, que pode ser que seja alguma coisa aqui dentro da máquina. Pode ser que não seja alguma coisa que a gente esteja vendo, tá? Mas se você passar tudo, verificar as tensões, trocar a agulha, se por acaso ela estiver torta,
verificar embaixo. Depois que você verificou e tem certeza mesmo, tem que ter certeza, viu? Porque às vezes você esquece um lugarzinho aí, acha que não tá esquecendo, mas está, vai dar errado. Então, é isso. Verifica certinho, que é pra dar certo e o ponto ficar bonitinho assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês a solucionarem alguns dos problemas que nós costureiras costumamos ter, né? Então espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí para saber que vocês gostaram, para saber que tá ajudando vocês. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreve, ó, vou deixar algum lugar aí da tela o botãozinho para vocês se inscreverem. Então se inscreve no canal aí, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!